Gente, como eu anunciei a vocês, lembram disso várias vezes, de que Nicolás Maduro não tinha mais muito tempo. Eu cheguei, inclusive, a fazer uma previsão de que ele não duraria até o final do ano. Lembram disso, gente? Pois bem, hoje é dia 3, né? E Nicolás Maduro caiu. Caiu de podre, tá? E isso é um recado para o Brasil. Então, as mídias estão mostrando, né, com muita intensidade. Dá uma olhada aí, olha. Nicolás Maduro é capturado pelos Estados Unidos da América. Tá? Vamos assistir um pouquinho essa reportagem do Metrópolis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter capturado o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. A confirmação foi feita em sua rede social Truth Social na manhã deste sábado, dia 3 de janeiro. Trump também confirmou que os ataques feitos à capital da Venezuela, Caracas, foram de autoria dos Estados Unidos e disse que a operação foi um sucesso. O norte-americano também informou que por volta das 11 horas da manhã deste sábado devem ser divulgadas mais informações. Imagens obtidas pela agência Reuters mostram os ataques a Caracas. Vamos conferir. Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, ¿oyó? Huevo. Marico, qué locura. La gente va a estar súper. Mamá, huevo, ¿qué mierda es esta? Para saber mais sobre essa notícia, acesse metrópolis.com e o nosso canal no YouTube. Bom, gente, aí está para vocês verem, né, a realidade. E mais, o que é que acontece agora com o Brasil? O que é que acontece com os Estados Unidos da América, né? Porque é importante que você saiba as consequências disso aqui para o nosso país também. Então, vamos analisar um pouquinho o que é que pode ocorrer agora, né? Já que os Estados Unidos derrubaram esse ditador, eu sempre chamei esse cara de imbecil, né? Deixa eu aumentar para vocês aqui o nível da, da reportagem para vocês poderem me acompanhar. Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país. Uma salva de palmas aqui, gente, para Donald Trump e para os Estados Unidos da América, tá? Mais do que merecido, Nicolás Maduro foi capturado. E eu estou aqui extremamente feliz, porque isso é um recado aqui para o nosso país, tá? Então, o presidente norte-americano acrescentou que a operação foi realizada em conjunto com as forças de segurança americanas e que uma coletiva de imprensa será realizada ainda hoje. Atenção, pessoal, essa coletiva de imprensa vai ocorrer a 1 hora da tarde, ok? Registre aí, não perca a coletiva de Donald Trump 1 hora da tarde. Se você quiser assistir comigo, eu estarei aqui no estúdio retransmitindo, né? E deve estar traduzido, mas se não estiver, eu vou traduzindo para vocês, tá legal? Vamos continuar aqui, então, né, essa boa notícia para todos nós, né? Que torcemos pela democracia no mundo. Vamos continuar aqui lendo juntos, tá? Os Estados Unidos da América
realizaram com sucesso um ataque em larga escala, diz o próprio Donald Trump. Ó. Vocês estão vendo? Esse aqui é da rede social dele, tá? Olha aqui, ó. Contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país, juntamente com sua esposa. Olha aqui, gente. Esta operação foi realizada em conjunto com as forças de segurança americanas. Mais detalhes em breve. Haverá uma coletiva de imprensa hoje às 11 horas, para nós aqui, 13 horas da tarde. Agradeço a sua atenção, presidente Donald Trump. Bom, gente, aqui é o seguinte, o governo da Venezuela afirmou rejeitar a grave agressão militar perpetrada pelo governo atual contra o território e a população venezuelanos, nas localidades civis e militares da cidade de Caracas, capital da República, e nos estados Miranda, Aragua e La Guaira. Por que é que os Estados Unidos atacaram essas 3 regiões, tá? Porque elas são as maiores produtoras de droga e onde haveria possível, intervenção de algum general maluco, que quisesse enfrentar os Estados Unidos da América. Então, num ataque preventivo, Donald Trump tomou a iniciativa e devastou esses pontos militares e de drogas nesses estados. O que está escrito aqui é que o governo venezuelano rejeita a violência. Mentira, porque, presta bem atenção, se rejeitasse, Maduro não teria sido capturado de forma tão fácil como foi. A verdade é que eu já venho dizendo a vocês aqui há algum tempo que ou Maduro se entregava ou ele seria entregue. Vocês lembram que eu disse isso? Não há nada pior para um traficante do que deixar de vender a droga. Então, Donald Trump começou a bombardear as suas lanchas, os seus submarinos, matando traficantes, e a partir daí, Maduro foi se tornando desinteressante. Ok? Há um ministro aqui no Brasil, você é inteligente, né? Que também está se tornando desinteressante. Então, numa análise que nós fizemos aqui no canal, você que me acompanha, eu disse claramente que Maduro só duraria o tempo necessário até que os negócios da droga fossem interrompidos, como foram agora. Observe aí, nenhum segurança praticamente morto de Maduro, nenhum general morto, tá certo? Provavelmente o presidente que realmente foi eleito e que Donald Trump acredita na sua eleição vai assumir o Brasil. Por quê? Porque na Venezuela as atas das eleições foram entregues a uma comissão interamericana e Donald Trump viu, que o povo venezuelano, não podendo contar o seu voto, Maduro não estava eleito. Ok? Preste atenção agora no gancho que eu vou fazer. Eu não minto para vocês, tá? No Brasil também não se conta os votos. E Donald Trump já disse que se as eleições aqui também não forem transparentes, ele não vai reconhecer o próximo presidente do Brasil. Então aí está, para você ver, eles pegaram as atas que o povo venezuelano entregou aos Estados Unidos, viram que Maduro não estava eleito, que era um golpe das urnas, e então Donald Trump começou uma série de ataques contra a Venezuela. Há mais o que dizer a você. Bom, vamos aqui junto com a reportagem, que aí eu vou trazendo mais à medida que a gente for falando, tá? Caracas registra explosões e Venezuela acusa Estados Unidos por ataque. Na verdade, a Venezuela está batendo palma. Tá? O governo bolivariano convoca todas as forças sociais e políticas do país
a ativarem os planos de mobilização. Besteira, gente. Tudo bobagem. Os militares não vão ficar ao lado de Maduro, tá? Se tivessem ficado, já teriam reagido. Vocês conseguem ver aí nas imagens que eu passei para vocês, helicópteros Chinook, né, que são helicópteros de transporte de tropa, voando sobre os céus da Venezuela. O bombardeio que vocês viram acontecendo, que eu passei agora há pouco, provavelmente é sobre baterias antiaéreas ou sobre algum foco de resistência militar que tentou se engraçar contra a tecnologia americana. Quando um exército como o dos Estados Unidos, né? No caso aí foram os Marines, no caso foi a Marinha dos Estados Unidos, invadem um país assim, ele já tem tudo mapeado. E eu cansei de bater aqui na tecla. A CIA sabe onde Maduro está. A CIA tem tudo mapeado. Vocês lembram disso, pessoal? Eu disse a vocês e se cumpriu aqui tudo o que eu falei. Eu errei por 3 dias, porque eu falei, olha, Maduro não fica até o final do ano. Hoje é dia 3 de janeiro e ele caiu de podre. Agora, no que é que isso influencia o Brasil? Tá? Antes da gente falar sobre isso, pessoal, eu quero lembrar vocês da lanterninha de choque. Por favor, tá? Há 4, 5 dias atrás eu comprei mais 200. Venderam todas. Tá? Então, dessas 200, nós já tínhamos vendido mais 40 e alguma coisa. Então, tive que comprar mais 200, então ainda temos 160. Do 10º lote de 200 lanternas, para vocês terem ideia. Então, por favor, se defenda. Defenda-se, o mundo está muito violento. Tá? Então, você, homem, já de cabelos grisalhos como eu, não fica dando chance dentro de um automóvel. Você desce um flanelinha quer te enfrentar. Não é o que eu estou falando. A sua esposa vai no supermercado, fica aquele pessoal ali rodeando, me dá isso, me dá aquilo. Não estou dizendo que é esse o problema. O problema é quando alguém tenta partir para o furto ou para a agressão a seus netos, a você, numa churrascaria, numa igreja, e com uma arma dessa aqui, ó, que é permitida. É uma lanterna, gente, ó, no primeiro momento. No segundo momento, quando você liga o botãozinho de novo, ó, ela acende o choque. Tá? Muito leve, compacta. Tá vendo aqui, gente? Do tamanho de um Samsung. Olha aqui o meu Samsung, tá? Ó. Compacta, ok? Apenas R$340, não repassamos o valor do dólar para vocês. Teve gente que comprou de 6 dessa lanterna aqui no final do ano. Então eu mandei buscar mais um lote, confiando, né? Já vendemos 40 do próximo lote, ainda temos 160. Coronel, eu quero uma lanterna dessa. Como é que eu faço? Gente, eu vou colocar o link para você aí, olha. Não adianta clicar no amarelo. Você tem que clicar na descrição do vídeo que fica aí embaixo. Tá bom? Na descrição do vídeo ou do primeiro comentário, você vai ter lá um linkzinho em azul. Pode baixar, não é vírus, não é aplicativo, é apenas um formulário do Google para você colocar suas informações, o recibo de pagamento. E se quiser também, ainda temos um spray, que é exatamente o que as americanas usam, tá? O melhor spray de químico, tá? Do Brasil, tá bom? Vamos continuar. Bom, Coronel, e agora como é que fica a situação do Brasil? Já que a maioria, é o que sai na imprensa, né? A maioria dos estados sul-americanos condenaram a agressão. Isso não é verdade. Tá? A maioria dos países está contra o regime de Maduro. Ninguém quer uma guerra civil na Venezuela por causa de um louco, um insano que assumiu o poder sem ter sido eleito. Então, não foi somente a Argentina de Milei, mas a maioria dos estados aqui do Cone Sul estão apoiando a decisão de Donald Trump de remover Maduro.
A questão não é Maduro ter saído do poder, mas a forma como ele saiu, de forma violenta, como ele merece sair, mostrando que Lula, apesar de toda a sua interferência, não teve força para negociar uma saída de Maduro, mesmo tendo enviado Joesley Batista para a Venezuela, no momento em que o espaço aéreo estava fechado, né? Lula negociou alguma coisa com Donald Trump, retirou a Magnitsky de Moraes, porém, parece que Maduro apostou mais alto, que ele não ia sair. Agora ele vai rebolar aquela dança idiota dele lá na Casa Branca, né? Ele e a mulher dele. Esse homem merece ser julgado pela justiça americana. Esse homem tirou a vida de muitas pessoas. Esse homem fez muita gente na Venezuela passar fome, necessidade. Esse homem fraudou as eleições da Venezuela. E aí você me perguntaria, coronel, um ataque desse também não é um recado para a China? Essa seria uma pergunta extremamente inteligente. Sim, esse é um recado claro para a China de que o hemisfério sul, geopoliticamente, tem um dono, e que o dono disso aqui é os Estados Unidos da América, ou são os Estados Unidos da América. Esse é um recado também para todas as mini-ditaduras, né, que não imprimem o voto e que não permitem que o povo conte o seu próprio voto, como é o caso do Brasil. Essa voz que eu tenho colocado aqui da contagem pública tem crescido muito pelo Brasil inteiro, graças a você que distribui as minhas lives cada vez que eu peço. E aí vocês estão vendo, Maduro permitiu a impressão do voto, mas não permitiu a contagem do voto. Então, por isso, Maduro rodou. Tá? Por quê? Ele imprime, mas não deixa contar. Então, não adianta nada. É um papel inútil. O que mais eles podem fazer agora? Alguns ministros, alguns deputados venezuelanos que vivem do tráfico estão fazendo uma denúncia na OEA, na Organização dos Estados Americanos, e na ONU pedindo a condenação dos Estados Unidos pela agressão à Venezuela. O que ocorre é que a OEA tem 15 membros que participam ativamente, né, desse pedido de julgamento. 5 desses países fazem parte de um conselho permanente, do qual os Estados Unidos são um deles. Ou seja, o pedido vai cair no colo do próprio americano. Logicamente que a OEA não vai ficar contra no seu voto de veto, que é o direito de um desses 5 países, e condenar o Donald Trump. Essa matéria já é natimorta. Ela nasce morta. O americano não vai condenar a si mesmo, né, num pedido da Venezuela. Absurdo, né? Mas, para vocês terem uma ideia, dos 2.000 generais, 2.000 generais, tá? Lá da Venezuela, que ele promoveu de coronel a 2.000 generais, o presidente, então, eleito, que Donald Trump acredita, né, nele, ele já ofereceu uma anistia para que o país possa continuar em paz, sem a presença desse demônio chamado Nicolás Maduro, né? Foi para o colo do capeta, vai ser julgado na Casa Branca agora, se é que vocês estão me entendendo, tá? Já está preso. Agora, o que nós gostaríamos muito de esperar é que a Venezuela realmente seja pacificada. Os generais que têm o rabo preso com o narcotráfico, o tempo não é o momento agora, mas o tempo, anota o que eu estou falando, daqui a alguns meses eles serão expurgados do comando, serão presos, ok? Alguns provavelmente serão deportados para os Estados Unidos da América. Por que eu estou dizendo isso com tanta convicção? Porque
A geopolítica é a análise do passado para se compreender o presente e se, entre aspas, né, prever o futuro. Então foi assim, por exemplo, com os narcotraficantes da Colômbia, que tinham medo da extradição para os Estados Unidos, como Pablo Escobar Gaviria, um dos maiores traficantes do mundo até hoje. Foi assim com El Chapo, que já se encontra preso, ele e o seu filho, nos Estados Unidos, e não será diferente com os generais venezuelanos. Porém, nesse momento, os generais serão pacificados, deixa eles quietinhos. Ninguém mexe com eles agora, porque eles ainda têm o domínio das tropas, e pode ser que haja uma guerra civil na Venezuela, insuflada por esses demônios que têm o rabo preso porque recebem dinheiro do narcotráfico. Entenderam como é que funciona? Pois bem, agora, e para nós, o que é que fica de tudo isso? Fica o seguinte: se Nicolás Maduro abrir o bico, o Foro de São Paulo se explode. Por quê? Porque diversas campanhas aqui no nosso continente foram financiadas com o dinheiro do narcotráfico. Isso implica alguma campanha no Brasil. Vocês entenderam que é abafado esse tipo de tratamento, essa notícia é abafada. Mas se Maduro começar a abrir o bico, né, lá nos Estados Unidos, por uma redução de pena, ele vai entregar um presidente muito conhecido de 9 dedos, que atualmente é presidente de um país tupiniquim, aqui pertinho de nós. E isso para nós é muito, mas muito interessante, porque Donald Trump iniciou a sua entrada no Cone Sul, através da Venezuela, por meio da Venezuela. Isto vai atingir o Brasil nesse nosso ano eleitoral. Se não houver contagem pública dos votos, e eu vou provocar o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo para que falem do assunto da contagem pública dos votos, porque não adianta termos candidato no Brasil se não tivermos a contagem pública. Não adianta ter Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Eduardo, não adianta candidato. Aliás, o melhor candidato que nós já tivemos foi Jair Messias. Ele disputou as últimas eleições e hoje se encontra preso, doente, com tornozeleira e sem misericórdia. Flávio não é melhor candidato do que o seu pai. Por quê? Bolsonaro não venceu as eleições, porque quem dá o resultado das eleições são as urnas. E as urnas contam o nosso voto secretamente. Tá bom? Então, para nós fica isso. A OEA não tem força para ajudar a Venezuela. A ONU não vai se posicionar. Pode dar uma manifestaçãozinha lá num papel falando alguma coisa, né? O presidente das Nações Unidas, mas tenha certeza do seguinte: a América está deitando e rolando e com o apoio dos verdadeiros militares venezuelanos. Observe que nenhum helicóptero foi abatido, nenhum caça, nenhum soldado americano morreu, e isso é um sinal de que Maduro não foi capturado. Ele foi entregue. Leia nas entrelinhas. E os generais que estavam com ele foram os que o entregaram. Com certeza já estava costurado esse pedido de anistia para esses 2.000 generais. Porém, conhecendo a geopolítica, eu repito, daqui a alguns meses eles vão começar a serem presos como frutas podres que caem das árvores, ok? Vamos ver o que vocês estão dizendo. Eu quero lembrar mais uma vez, se você gosta do nosso trabalho, por favor, inscreva, seja membro do canal. Para você ser membro, você paga uma pequena quantia de 40 e poucos reais por mês e nos mantém aqui conversando com você, dizendo a verdade, como sempre digo, embora alguns não acreditem, aí está tudo que eu falei novamente se cumprindo. E eu estou dizendo isso para reforçar a credibilidade que você tem no canal. Tá? Bom, se você deseja nos ajudar, torne-se membro aqui conosco, nos ajude a tocar, né, este projeto.
E, por favor, invista qualquer quantia no Pix que aparece aí abaixo agora, por favor, né? Para nos ajudar a manter essa pequena equipe de feras da geopolítica que estão aqui comigo. Ok, gente? Vamos ver também o que vocês estão dizendo aqui. Diz o Nivaldo, Ihu! Venezuela livre, liberdade avança. É verdade. O Moura Rubens, bom dia para você também, amigão. Deus te abençoe. Feliz ano novo. O André Bragança, bom dia, coronel. Eu soube, os americanos irão fornecer as caixinhas mágicas para as próximas eleições com seus próprios algoritmos. A Lúcia diz, queremos que chegue ao Brasil. Muitos comentários. O José Carlos diz, com certeza, coronel Cury, ele foi entregue. Não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida. O Next Satisfy diz, top demais. A Shirley diz, verdade, e que o povo venezuelano consiga paz. Prosperidade após anos de ditadura. Oh, meu Deus. É verdade. E desmandos do tirano Maduro. Caiu, né? Esse já era, não volta mais. A essa altura, o presidente Nine deve estar mais alucinado do que de hábito. Cuidado com Lula, tá? Isso é esperto, isso é malandro, tá? Esse é malandro. Esse negocia a mãe se precisar. A Maria diz, meu Deus, que notícia boa. O Nex dá mais uma gargalhada. O Devril diz, o próximo é você, pilantra de 9 dedos. A Jaidete diz, a ONU já era, já disse Trump. O Rogério concorda com a Lindaura. A coach, ou o coach, me desculpe, eu não sei. Bolsonaro e seus generais fracassados estão com aquilo na mão. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Tá? A doutor Jorge Rodrigues, agora esses generais melancias estão com medo. Sim, pode ter certeza. Vai chegar ao Brasil. A questão agora é temporal. A questão não é mais factual. Ela vai acontecer no Brasil. Tá? The question is when. A pergunta é quando vai acontecer no Brasil? E nós teremos eleições em outubro. Isso significa que até outubro Donald Trump deve mandar os seus recadinhos para o Nine. Tá? E aí o sistema, parceiro, vai começar a ruir e nós vamos contar o nosso próprio voto. Tá? Enfim, são centenas e centenas de comentários. Vocês estão participando ativamente da live. Muito obrigado. Tá? O Onofre Pierro diz, Trump, pegue outros canalhas de países da América do Sul. Por favor, chegue logo. O Sebastião Rocha diz que o ladrão de Nine tem o mesmo destino de seu comparsa. Eita, glória a Deus, diz a Lúcia Dias. Venezuela será o melhor país do mundo, diz o Valmir. O Rogério diz, este aparelho de choque será bom para salvar vítimas de ataque de pitbull. É excelente. No início ele foi criado para isso, tá? É uma das melhores armas de defesa do mundo. Você sabia disso? Você que está me ouvindo? Essa é uma arma de defesa, uma das melhores contra animais. Esse aparelho aqui ele foi desenvolvido para quem fazia trilhas, para quem caçava, entendeu? Então, para você ter uma ideia, isso aqui detém um urso. Tá? Ele foi desenvolvido com essa ideia. Um urso, estou falando sério. É você pesquisar. Né? E a partir daí, com o aumento da violência no mundo, foi sendo utilizado contra humanos. O detalhe, inclusive, é que se você aplicar ele sobre a roupa, mesmo que seja um jeans, pessoal, ele funciona muito bem. Isso aqui livra uma mulher de um estupro, tá? A bateria dele é recarregável, olha, tá vendo aqui? 220, 110, tá? Automático, vamos chamar assim. Muito leve, compacta, ó. Você segura aqui, ó, tem um gatilho para você dar o choque, e do outro lado você liga ou a lanterna, tá vendo? Por isso que eu falei que ele era usado em trilhas contra animais.
Ele foi originalmente desenvolvido para isso. E no segundo momento aqui, ó, quando você liga de novo, a luz vermelha está acesa de choque, ó. É porque o microfone da câmera abafa, mas isso aqui põe qualquer um para correr. Então, se você estiver numa briga de trânsito, tá? Ou numa briga de vizinhos, já desça com isso aqui na sua mão. Você não vai agredir ninguém, você só vai se defender. E o agressor, veja, tá vendo aqui a lanterna, como ela se esconde na sua mão? Olha, ele só tem aqui para segurar, para tentar tomar de você. Só que aqui tem condutores, ó. Tá vendo? De energia. E se ele pegar aqui, o choque também é de doer horrores. Apenas R$340 a original, que dura anos. Se uma lanterna dessa aqui durar 5 anos, você pagou 18 centavos por dia. Está aí na descrição do vídeo, não perca. Tá bom? O que mais vocês estão falando por aqui? Ao exército de Trump tem homens, já nossas forças armadas têm covardes e corruptos que servem aos tiranos contra os justos e o povo de bem. O Jorge diz, coronel, cadê os jovens do Brasil? O Nepal já resolveu o seu problema, não podemos depender de outros. O Nestor diz, maravilha, que bom que vocês estão felizes, tá? Agora é esperar a coisa chegar até o nosso país. Gente, eu gostaria de postar o comentário de todos vocês, mas não é possível por causa do limite da live, senão quem vem depois não consegue assistir, tá bom? Aí está para você mais um comentário. Graças a Deus, tudo que eu falei se cumpriu. Porque não sou eu, né? Nós temos uma equipe. Então eu peço a você, pessoal, retribui de alguma forma aqui o nosso trabalho, porque nós precisamos, né, da ajuda de vocês. Nós não temos lei Rouanet, né? Nós não temos nenhum pacto com esse governo das trevas para pedir dinheiro. Nós dependemos muito da vendinha das nossas lanternas ou das doações de vocês, tá? Então, por favor, colabore. Assim que eu encerrar aqui a live, vai ficar aí, né? Invista nessa luta, nesse Pix, tá bom? Ou comprando uma de nossas lanternas, ou se tornando membro do canal. Deus te abençoe, aguarde novas notícias a respeito disso, mas Maduro caiu. Graças a Deus. Tem um outro aí que eu tô doido que caia. Tem 2. Vê se vocês adivinham o nome dos 2 que eu quero que caia. Opa, acertou o primeiro. E o segundo, gente? Exatamente. Eles vão cair também. Tá? Esses 2 ditadores que estão nos oprimindo. Até a próxima live, se Jesus Cristo permitir. Tropa, dispensar.